Bem-vindos ao Conversa de Jornalista, diretamente do Estúdio do Livro, em plena Praça da Alfândega, durante a 70ª Feira do Livro, numa iniciativa conjunta da Associação Rio Grandense de Imprensa e a Câmara Rio Grandense do Livro. Nós estamos conversando, batendo um papo com os nossos amigos jornalistas e hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui uma personalidade, um cronista, um jornalista, eu vou dizer histórico, né, mas muito experiente, que conhece a história da imprensa no Rio Grande do Sul por tê-la vivido, mas, acima de tudo, por algo que é muito caro para todos nós da Associação Rio Grandense de Imprensa. Nós produzimos a segunda edição de um livro, de uma publicação, o Entrevistas Póstumas, em que nós recuperamos a trajetória e o conteúdo produzido por inúmeras personalidades, alguns jornalistas, outros artistas e outros tantos selecionados por um conselho editorial. E para recuperar a história, um pouco do que produziram essas personalidades, nós convidamos inúmeros também jornalistas, colegas, para recuperar o que eles deixaram gravado ou escrito ao longo dos últimos anos. E um dos responsáveis pelas duas edições é o jornalista Nilson Souza. Como surgiu a ideia do Entrevistas Póstumas, Nilson? Como se faz a seleção das personalidades? Duas perguntas e uma. Romero, obrigado pela receptividade. O culpado desse livro, na verdade, não sou eu. O culpado é o Barão de Tararé. Porque este livro, que na verdade agora já é uma coleção, não é um livro só. Aparício Torelli, isso? Aparício Torelli. Surgiu a partir da leitura do Aparício Torelli. Eu achei tão interessante o material, o legado que ele deixou em frases, em histórias, que resolvi fazer uma entrevista póstuma com o Barão de Tararé. Isso em 2021. Eu comecei a selecionar respostas para essa entrevista póstuma e me dei conta que eu não tinha o direito de fazer essa entrevista com ele e que essa entrevista deveria ser compartilhada com mais jornalistas. Como o Barão de Tararé, em 2021, faria 50 anos da sua morte, eu resolvi convidar 50 jornalistas para fazer a entrevista póstuma com o Barão de Tararé. E todos gostaram da ideia, comecei a ligar para colegas, para amigos, e eu perguntava para eles assim, tu quer fazer uma pergunta para o Barão de Tararé? Primeiro eles ficavam surpresos, depois eles perguntavam quanto tempo tenho para fazer uma pergunta. E eu disse, poxa, um jornalista tem 3 minutos para fazer uma pergunta, não precisa mais do que isso. Bom, sei que a ideia prosperou. 50 jornalistas me mandaram as perguntas a partir das respostas que eu selecionei da leitura de 3 livros do Barão de Tararé. E a Ari gostou tanto da ideia que resolveu encampá-la. Comentei em reunião de diretoria. Já na gestão do José Nunes, né? Já na gestão do José Nunes. E aí, em conjunto com o José Nunes, nós oferecemos esta entrevista para o Jornal do Comércio. E o caderno de cultura do Jornal do Comércio se agradou da ideia, publicou em 3 páginas, com o crédito para a Ari, para o presidente da Ari, para mim. E essa entrevista é que deu origem a essa série de livros. Ela foi tão bem sucedida que nós pensamos, poxa, se nós entrevistamos o Barão de Tararé, por que não podemos entrevistar outras personalidades das letras, da literatura, das artes do Rio Grande do Sul? E começamos a selecionar nomes para preparar o livro, aí já com a ajuda do Luiz Adolfo, que sempre fez o projeto gráfico dos livros. Luiz Adolfo Lino de Souza, que hoje é o presidente do Conselho Deliberativo. Da Cláudia Coutinho, que é uma das nossas... das vice-presidentes da atual gestão. Que é editora. Então essa ideia começou a ganhar força, dentro dali todos gostaram, e nós publicamos o primeiro Entrevistas Póstumas com várias personalidades, inclusive do primeiro livro eu participei fazendo uma entrevista com o Paulo Santana, que foi meu colega de 0 hora durante quase 30 anos, e que eu tinha bastante condição de fazer uma pesquisa do trabalho dele. Até porque ele tinha uma produção diária
de, de- qual a orientação que vocês deram para os jornalistas? Eles tinham que pesquisar tudo que eles haviam escrito, tanto em colunas, quanto em entrevistas, quanto em livros publicados, era isso? Isso é muito importante, Romero, porque assim, tem uma orientação básica que nós demos e que dessa nós não abrimos mão. Que as respostas sejam exatas, sem mudar uma vírgula do que essas pessoas deixaram escritos ou gravados em entrevistas. Então, cabe ao jornalista fazer uma extensa pesquisa da obra do seu, entre aspas, entrevistado, e a partir dali selecionar respostas oportunas, de preferências que tenham atualidade ainda, e fazer uma entrevista como se estivesse encontrando a personalidade agora na rua ou em outro ambiente. Porque em ambas as edições nós tivemos personalidades que já faleceram há muito tempo, né? Inclusive, neste se recupera lá Lupicínio Rodrigues, o próprio Lutzenberger, mas acima de tudo mais antigos ainda, John Hélio, entre outros, que foi, inclusive me parece que talvez os colegas que foram selecionados tiveram alguma dificuldade para recuperar essa obra, é isso? Esse é um desafio que a gente impôs a todos os jornalistas convidados. Mas a gente teve um cuidado de escolher jornalistas As com fontes certa... são citadas no livro. Isso, com certa afinidade com os entrevistados. Ou seja, nós pegamos, por exemplo, fizesse uma referência ao Lupicínio Rodrigues, nós escolhemos o jornalista Cláudio Brito, que não só conviveu com o Lupicínio em algum tempo, como entende bastante de música e como é amigo do Lupinho, filho do Lupe. Então, assim, o jornalista tem afinidade e tem esse cuidado com o seu entrevistado. Porque esse livro é basicamente uma homenagem para essas pessoas que nós escolhemos, que não estão mais conosco, mas que deixaram um legado importante. Então, as famílias dos entrevistados são convidadas para participar do lançamento do livro, e o livro está tendo uma aceitação muito boa. A primeira edição teve como destaque principal o Aparício Torelli, Barão de Tararé. Nesta edição de 2024, quem se destaca? O nosso principal entrevistado foi o Jaime Caetano Brown, porque também completa completa uma data redonda agora não lembro bem se do nascimento ou da morte dele. 100 anos, do nascimento, E aí, inclusive foi muito homenageado durante o acampamento Farroupilha, em Porto Alegre. Então, ele foi a nossa entrevista coletiva, que eu até brinco, assim, que aquela entrevista com o Barão de Tararé foi a primeira entrevista coletiva póstuma do país. Eu não conheço nenhum caso em que 50 jornalistas entrevistaram um grande jornalista também, que foi o Aparício Torelli, 50 anos depois da morte dele. Então, eu acho que foi assim, teve um ineditismo importante e que serviu para a gente dar largada para essa série, que eu espero que não termine tão cedo, embora espere também que nenhum de nós venha a ser entrevistado em breve por esse livro. Nilson Souza, quem participou da organização, da seleção, do conselho editorial e até do planejamento gráfico da obra? Bem, várias pessoas, vários colegas, alguns operaram como revisores do livro, mas no comando, vamos dizer assim, na orientação básica, esteve a Cláudia Coutinho, que ela é uma gerente poderosa nessa área editorial, ela é uma tocadora de obras, vamos dizer. Então, a Cláudia Coutinho foi a principal, e a partir dela, todos os outros que integram a diretoria deram alguma contribuição. Eu dei a minha contribuição, a Vera Helena revisou textos. Então, assim, nós fizemos um trabalho conjunto. Esse livro é da Ari, não é de uma pessoa específica. E a Ari tem convidado pessoas de fora da Ari também para participarem dessas entrevistas. Sempre é bom lembrar que as ilustrações todas foram do Iotti, né? Não todas. No primeiro livro foram do Schroeder. Sim, Celso Schroeder. Então é importante destacar esses dois cartunistas, que eles são talentos aqui do Estado, e o trabalho deles valorizou muito os nossos livros, tanto do Schroeder no primeiro livro, como agora do Iotti, que não pôde vir para o lançamento, mas fez um trabalho maravilhoso. Cada uma daquelas entrevistas, aquelas caricaturas, vamos dizer, são obras de arte do Iotti. E o projeto gráfico do mestre em planejamento gráfico, Luiz Adolfo Lino de Souza. Luiz Adolfo Lino de Souza, que será neste domingo
o nosso mestre de cerimônias da entrevista que faremos com o Tibério Vargas Ramos sobre o livro do Breno Caldas. Nilson Souza, o que nós temos já estão pensando na terceira edição e as personalidades já estão surgindo no seu bloco de notas? Algumas sim, mas poucas. A gente sempre aguarda, porque tem personalidade, vamos dizer assim, recente, que chama muito mais atenção do público e que a gente não pode deixar de contar com elas. Então, assim, nós sempre fazemos uma seleção prévia. Todos os companheiros dali sugerem nomes de pessoas que merecem ser entrevistadas, e eu sempre coloco entre aspas, para as pessoas entenderem que nós estamos entrevistando pessoas que não estão mais conosco, mas por enquanto nós estamos curtindo Entrevista Póstuma 2 e esperando que o público dê a mesma receptividade ou até mais do que deu para o primeiro. O quantitativo ou as personalidades somam 16, né? No primeiro livro foram 15, neste foram 16. Perfeito. Muito obrigado, Nilson Souza, pela sua colaboração. A imprensa gaúcha agradece, e em especial a Associação Rio Grandense de Imprensa, por esse trabalho maravilhoso que fica como legado para a nossa história. Muito obrigado, Nilson. Obrigado a ti e parabéns pelo teu trabalho.